Olá, pessoal! Daremos então continuidade ao nosso estudo relacionado à organização administrativa do Estado brasileiro e falaremos especificamente na aula de hoje sobre a figura das autarquias. Lembrando, como nós podemos verificar na aula anterior, as autarquias constituem uma das entidades administrativas que integram a chamada administração indireta do Estado brasileiro e que se originam, portanto, a partir do fenômeno da descentralização administrativa, mais especificamente a partir da chamada descentralização funcional por serviços ou outorga, que é aquela que se manifesta quando um ente federativo, através de uma lei, cria uma nova pessoa jurídica para o exercício de uma competência específica e transfere a esta nova pessoa jurídica a titularidade e a execução de uma nova competência, correto? Então, feitas essas considerações iniciais, passaremos então agora à análise do conceito legal de autarquia. Percebam de que maneira o ordenamento jurídico brasileiro conceitua ou define a autarquia. Nós iremos encontrar um conceito de autarquia no Decreto-Lei 200 de 1967, que foi a norma que disciplinou, que reestruturou a administração pública no período da ditadura militar, mas que vários dispositivos, como eu já mencionei para vocês, foram recepcionados pela Constituição Federal de 88 e ainda permanecem em vigor. Então nós iremos encontrar, lá no artigo 5º do Decreto-Lei 200 de 1967, o seguinte conceito de autarquia: serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Vejam, temos aqui alguns elementos do conceito que são interessantes, né? Como eu disse para vocês na aula passada, não apenas a autarquia, mas as entidades da administração indireta, de um modo geral, possuem personalidade jurídica, isso é mencionado aqui no artigo 5º, inciso 1, possuem autonomia patrimonial, possuem receitas próprias, são criadas para executar atividades que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada, ou seja, dentro daquela lógica do chamado princípio da especialidade. Um ente federativo vai transferir uma competência específica para que seja exercida por uma determinada entidade e assim obter melhor funcionamento, melhor gestão, melhores resultados. Agora nós temos uma série de problemas, também com esse conceito, até pela época em que ele foi criado. Percebam, pessoal. Primeiro, o artigo 5º, inciso 1, fala em serviço autônomo. Isso pode induzir ao entendimento de que as autarquias seriam criadas para a prestação de serviços públicos. E esse não é o caso. Nós veremos que quando o Estado quer criar uma entidade para a prestação de um serviço público, a regra é que ele se utilize das empresas estatais, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Autarquias, regra geral, não são criadas para o desempenho de serviços públicos. E além disso, vejam que o conceito aqui do Decreto-Lei 267, ele fala que a autarquia é o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica. Ok, nós sabemos que as autarquias, por serem entidades da administração indireta, possuem autonomia. Nós sabemos que elas possuem personalidade jurídica própria. Agora percebam que o decreto peca, o decreto-lei peca por não nos dizer se essa personalidade jurídica ela é de direito público ou de direito privado. Como vocês sabem, tiveram oportunidade de estudar lá no direito civil, existem pessoas de direito público, existem pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. E se forem lembrar lá do direito civil,
vocês vão se recordar que a autarquia, ela é, de acordo com os termos do Código Civil de 2002, e isso também fica muito claro na Constituição Federal de 88, que ela é uma pessoa jurídica de direito público, embora isso não esteja mencionado expressamente aqui no Decreto-Lei 267. A melhor maneira, quando a gente quer conceituar e definir a autarquia, é a gente se utilizar dos ensinamentos doutrinários, tá? Que, lógico, né, levam em conta vários elementos aqui do Decreto-Lei 200, mas que buscam aprimorar. Então vamos ver quais são esses conceitos doutrinários. Trouxe aqui para vocês, né, o conceito do professor Alexandre Maza e do professor José dos Santos Carvalho Filho. Tá? Podem verificar em outros autores, vocês irão encontrar definições muito semelhantes. De acordo com o professor Alexandre Maza, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno. Então aqui já não resta dúvida acerca da sua personalidade jurídica, da natureza da sua personalidade jurídica, pertencentes à administração pública indireta, criadas por lei específica para o exercício de atividades típicas da administração pública. E de acordo com o professor José dos Santos Carvalho Filho, a autarquia seria a pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado. Veja, pessoal, quando os autores falam aqui em funções típicas do Estado, tá? Eles estão se referindo àquelas atividades que são próprias, exclusivas do Estado, que, regra geral, não podem ser objeto de delegação aos particulares. Tá? Claro, eu sempre vou dizer aqui regra geral porque a gente pode encontrar, né? A prática, às vezes, ela é muito mais rica do que os conceitos, do que a teoria. Mas vejam, as autarquias, elas devem ser criadas, então, e são criadas principalmente com o objetivo de desempenhar atividades que a administração pública não pode delegar a particulares, atividades que envolvem regulação, atividades que envolvem fiscalização, atividades que envolvem o exercício do poder de polícia, atividades que envolvem a aplicação de sanções aos particulares. Né? Basta a gente pensar no âmbito dos municípios. Não é o caso aqui de Florianópolis. Aqui no caso de Florianópolis eu sei que quem exerce essa competência é a Guarda Municipal, mas nós temos municípios que possuem a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte. Né? Então vejam, qual é a competência da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes? Ora, é exercer o poder de polícia relativo ao trânsito em um determinado município. Qual é a finalidade do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis? Exercer o poder de polícia em matéria ambiental no que diz respeito à atividade fiscalizatória a cargo da União. Qual é a finalidade, né, do IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina? Exercer o poder de polícia, a fiscalização ambiental no âmbito do território de Santa Catarina e naquilo que diz respeito às competências ambientais atribuídas ao Estado. Percebem, né? Então, as autarquias, regra geral, elas devem ser criadas para o desempenho de atividades típicas do Estado. Atividades que envolvam fiscalização, regulação, aplicação de sanções, exercício do poder de polícia. Existirão exceções? Claro que existirão, né? Aqui em Florianópolis a gente tem o caso da CONCAP, que foi transformada em autarquia. Não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, né? Ela tinha natureza jurídica, se não me engano, de empresa pública, e ela foi transformada em autarquia. A CONCAP, ela presta serviços de limpeza urbana, de coleta de resíduos, coleta e destinação de resíduos. Ela presta um serviço público, ela não desempenha atividades fiscalizatórias, atividades, em princípio, ela não desempenha poder de polícia do Estado, né? Mas houveram aí outras motivações, principalmente de natureza política, que levaram o município a transformá-la em uma autarquia, tá, pessoal? Mas assim, para fins de concurso público, né, para fins de exame da OAB, lembrem que vale para a gente a ideia de que a autarquia ela é criada para o exercício de funções típicas, que são aquelas que
não podem ser objeto de delegação, por envolverem aspectos relacionados à fiscalização, regulação, poder de polícia e aplicação de sanções. Como deve ocorrer a criação das autarquias? O artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, ele estabelece que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Vamos esquecer aqui essa parte final do dispositivo, tá? Que fala da empresa pública, a sociedade de economia mista, fundação, lei complementar. Isso a gente vai estudar oportunamente quando for falar dessas entidades. Vejam, vamos nos restringir aqui à autarquia. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Primeiro, o que é uma lei específica, né? Uma lei específica é uma lei ordinária. Vocês estudaram a diferença entre lei complementar e lei ordinária, correto? A diferença está basicamente no quórum de aprovação, né? E está também no fato de que quando a Constituição quis que um assunto fosse tratado por lei complementar, disse isso expressamente, tá? Vejam, a lei específica é uma lei ordinária que só trata de um único assunto, correto? Então, se um presidente da República, um candidato, ele é eleito para um mandato de presidente da República e, ao tomar posse, ele pretende criar uma nova autarquia no âmbito da administração pública federal. O que ele deverá fazer? Ele deverá encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei ordinária tratando exclusivamente daquele assunto. Por que tem que ser uma lei específica, né? O objetivo do Constituinte aqui foi evitar, né, aquela situação em que, por exemplo, né, um presidente, um governador, um prefeito, com o objetivo de criar uma autarquia, ele vai lá, apresenta um projeto de lei tratando de vários assuntos, e aí lá no final coloca um artigo, fica criada uma nova autarquia. Para que aquilo não seja objeto de uma discussão pormenorizada e detalhada, né? Para que aquilo passe meio batido, correto? Vejam, pessoal, então o objetivo aqui do Constituinte, né, foi que houvesse um debate pormenorizado, detalhado acerca daquele projeto de lei. A gente vai discutir um projeto de lei que só trata da criação de uma autarquia. Por quê? Porque a criação de uma autarquia, né, é uma decisão que, do ponto de vista orçamentário, ela traz impactos. Vai trazer despesas de manutenção, vai trazer despesas relacionadas a pagamento de servidores públicos. Então, o legislador constituinte quis aqui que houvesse uma discussão, né, bem pormenorizada, bem detalhada, e por isso exigiu que a criação ocorra através de lei específica. Lembrando que se trata de uma lei ordinária que só vai tratar daquele assunto. E aqui é importante, tá, pessoal? Vejam, como a autarquia é a pessoa jurídica de direito público, a sua personalidade jurídica surge, né, a sua personalidade jurídica passa a existir a partir da aprovação e da entrada em vigor da lei que a instituiu. Não é necessário nenhum ato posterior, não é necessário o posterior registro dos atos constitutivos, né, da autarquia em órgãos de registro, em cartórios, não. Como ela é uma pessoa jurídica de direito público, se vocês forem lá no Código Civil, né, quando que nós temos o início, né, da personalidade jurídica das pessoas jurídicas de direito privado? Quando que passa a existir uma associação, uma sociedade? A partir do momento em que ocorre o seu registro nos órgãos competentes. Mas aqui nós estamos falando de uma pessoa jurídica de direito público, então isso se torna desnecessário. A autarquia, ela passa a ter personalidade jurídica, ela passa a ter a prerrogativa de se tornar titular de direitos e obrigações a partir do momento em que for aprovada e entrar em vigor a lei que a instituiu. A partir desse momento, ela já pode, então, passar a figurar como titular de direitos e obrigações, sendo desnecessário qualquer ato posterior. Trouxe aqui para vocês como exemplo, tá? A Lei 11.516 de 2007, que criou
o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, autarquia federal, dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Pessoal, aqui vejam vários pontos interessantes, né? Que eu disse para vocês na aula anterior. As entidades da administração indireta, todas elas estão vinculadas ao Ministério. Mas isso não significa que elas estão subordinadas, né? Porque elas têm, como diz ali o artigo 1º dessa lei, autonomia administrativa e financeira. Então, o dirigente do Instituto Chico Mendes, ele tem autonomia para administrar e para utilizar os recursos disponibilizados para esta entidade nos limites da lei que a instituiu, sem sofrer uma intervenção, sem dever sofrer uma intervenção quanto a esses aspectos, pressões, né, por parte do ministro do Meio Ambiente, correto? A relação é de vínculo, é apenas de supervisão ministerial para garantir que a entidade não se desvie das finalidades para as quais ela foi instituída, né? Aqui fala, né, dotada de personalidade jurídica de direito público, lógico, a autarquia é a pessoa jurídica de direito público. E vejam, como que começa ali o artigo 1º? Fica criado, ponto. Não é ficar autorizada a criação, fica criado. A lei foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, publicada no Diário Oficial, entrou em vigor, pronto. Já existe, já tem personalidade jurídica, amanhã já pode estar celebrando um contrato administrativo, já pode estar estabelecendo relações jurídicas. Vamos conversar um pouquinho sobre as características das autarquias, tá? Vejam, pessoal, se a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, isso quer dizer o seguinte: ela se submete integralmente ao direito público, ela se submete integralmente ao regime jurídico administrativo, àquele conjunto de prerrogativas e sujeições características do regime jurídico administrativo que nós tivemos a oportunidade de estudar lá no início do curso, tá? Então, primeiro, né, primeira característica, submissão integral ao regime jurídico do direito administrativo, as prerrogativas e sujeições. Extinção das autarquias. Olha, se elas só podem ser criadas, se elas são criadas através de lei específica, elas só podem ser extintas através de lei específica. Isso se chama, né, alguns doutrinadores utilizam a expressão princípio do paralelismo das formas, né? Ou seja, a mesma forma utilizada para a criação é a forma que deve ser utilizada para a extinção. Portanto, não se aplica ao regime falimentar, né? A autarquia não vai se submeter à lei de falências e recuperação judicial. A sua extinção só poderá ocorrer por meio de lei específica. Possuem autonomia administrativa, orçamentária e patrimonial, né? Ou seja, a autarquia ela vai ter lá, né, ela vai ter a ela destinada determinadas verbas públicas aprovadas no orçamento geral da União, e ela vai possuir então autonomia para gerenciar esses recursos, para administrar seus assuntos internos, para alocar servidores, para definir como serão realizadas as suas atividades. Ela tem autonomia sobre o seu patrimônio para adquirir bens, para alienar bens, desde que façam isso respeitados os limites da lei que a instituiu. Lembrando, né, pessoal, o que as autarquias não têm? Elas não gozam de autonomia política, elas não podem criar leis, elas têm apenas capacidade administrativa e, como nós tivemos a oportunidade de verificar anteriormente, é uma capacidade administrativa específica. A autarquia ela é criada para exercer uma determinada competência, atuar em um determinado campo, né? Então, Instituto Nacional do Seguro Social, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, não tem capacidade administrativa genérica, como é o caso lá dos territórios federais que podem eventualmente ser criados, né, com base no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal. Não exercem atividade econômica,
Tá? Então vejam, as autarquias elas não devem, né, ser criadas com o objetivo de exercer atividades econômicas de produção de bens ou de prestação de serviços, né? Pessoal, por uma razão muito simples, né? Se elas são criadas para exercer atividades econômicas, veja, atividades econômicas são exercidas predominantemente por quem? Por particulares. Então, se as atividades econômicas são exercidas predominantemente por particulares, as atividades econômicas elas devem ser organizadas e prestadas segundo as regras do mercado, segundo as regras do direito privado e não do direito público. Haveria um tremendo desequilíbrio, né? Haveria um tremendo desequilíbrio se fosse criada uma autarquia para desempenho de uma determinada atividade econômica. Vocês podem ver logo abaixo na sequência. As autarquias elas possuem imunidade tributária recíproca. O que isso significa? Significa que os seus bens que são utilizados para o alcance das suas finalidades essenciais, eles são imunes à cobrança de impostos. Então, se, vamos imaginar, o INSS, né, o Instituto Nacional do Seguro Social, possui um imóvel em um determinado município e nesse imóvel está localizado a sede do INSS naquele município. O município não pode cobrar IPTU, né, do INSS em relação àquele imóvel urbano, correto? Possui a imunidade tributária recíproca, a imunidade tributária que favorece os entes federativos, né? Os entes federativos não podem cobrar impostos uns dos outros, e essa imunidade tributária ela é extensiva às autarquias e fundações públicas de direito público. Aí você imagina uma autarquia exercendo uma atividade econômica, uma atividade bancária ou de produção de um bem, prestação de um serviço, concorrendo com particular e tendo imunidade tributária. Isso geraria uma situação de completo desequilíbrio, você colocaria a autarquia numa posição extremamente privilegiada, né? Em outra situação, você colocaria ela numa situação extremamente prejudicial, quando você torna obrigatório que a autarquia promova a licitação, e o particular não precisa promover a licitação, percebe? Então, pela sua natureza jurídica de direito público, submissão integral ao regime jurídico administrativo, tá? As autarquias não podem exercer atividade econômica. Se o Estado quer exercer atividade econômica, ele deve criar uma empresa estatal, que pode ser uma empresa pública ou sociedade de economia mista, tá? Então, são abrangidas pela imunidade tributária recíproca, já disse para vocês, os seus bens, né, que são utilizados para o alcance das suas finalidades essenciais, estão imunes à cobrança de impostos pelos municípios, pelos estados, pela União, conforme disposto ali no artigo 150, inciso 6, letra A e parágrafo 2º da Constituição Federal. Os bens das autarquias, pessoal, são considerados bens públicos. Ou seja, eles possuem aquelas características, impenhorabilidade. Né? Você vence uma ação contra uma autarquia, você vai pedir para o juiz penhorar o bem da autarquia para garantir a execução? Não, os bens da autarquia são impenhoráveis, por isso elas vão pagar as suas dívidas decorrentes de condenação judicial através do sistema de precatórios, correto? Já que os seus bens são impenhoráveis. Eles se submetem à alienabilidade condicionada, podem ser alienados mediante determinadas condições, avaliação prévia, existência de interesse público devidamente justificado, né, etc., dentre outras condições. Tá? Não são livremente alienados, né? Devem observar as disposições previstas na lei de licitação concernentes à alienação. E são imprescritíveis, né? Ou seja, não podem ser adquiridos através de uso capião. Ainda, né, as autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público, elas podem praticar e efetivamente praticam atos administrativos que são dotados de todos os atributos que nós tivemos a oportunidade de estudar. Né? Lembram lá dos atributos do ato administrativo? Presunção de legalidade, imperatividade, exigibilidade e autoexecutoriedade. Então percebam, pessoal, as autarquias, né? Claro, isso pode variar aí conforme
as atividades exercidas, né, por elas, mas elas têm a prerrogativa de praticar atos administrativos dotados desses atributos. Então, os fiscais do IBAMA, quando eles se deparam com uma infração ambiental, eles podem apreender os materiais utilizados para cometer a infração, eles podem inutilizar veículos que são utilizados nessa infração. Veja, isso reflete o atributo da autoexecutoriedade, lembram? Quando a administração pública ela pode tomar uma decisão sem a necessidade de recorrer previamente ao Poder Judiciário. As autarquias podem aplicar multas, né? O IBAMA, as autarquias de trânsito, as autarquias que atuam na atividade de vigilância sanitária, elas podem aplicar multas, né? As autarquias, a gente vai ver na sequência, né? As autarquias elas podem praticar atos dotados de imperatividade. Para uma agência reguladora, ela não pode editar lá uma instrução normativa estabelecendo determinados comportamentos, determinadas ordens que deverão ser cumpridas pelo setor regulado por aquela agência. Por exemplo, a Anatel, ela não pode expedir lá uma regulamentação, né, que vai vincular, que vai obrigar as operadoras de telefonia? Sim, claro, ela deve fazer isso nos limites da lei, né, pessoal? Lembrando, né? Somente a lei pode inovar, mas a pretexto de aplicar a lei, a Anatel pode expedir lá um ato normativo que vai obrigar, que vai vincular as empresas que atuam no setor por ela regulado. Tá? Só deixando claro que a gente vai ver na sequência, as agências reguladoras são autarquias, tá? São uma modalidade especial de autarquia, mas são autarquias. Elas celebram contratos administrativos, ou seja, os contratos celebrados não são contratos regidos pelo direito privado, tá? Os seus contratos para aquisição de bens, para contratação da prestação de serviços são contratos administrativos e elas se sujeitam integralmente à lei de licitações, a lei 8.666 de 1993 e, se for o caso, a lei do pregão, né? Que é a lei 10.520 de 2002. Tá? Ou seja, elas não têm um regime facilitado, simplificado de licitações. Elas devem observar, entendam o seguinte, elas devem observar o mesmo regime licitatório das pessoas jurídicas políticas, o mesmo regime licitatório aplicável à União, aos estados e aos municípios. Tá? O regime padrão, tá, pessoal? O regime normal de contratação em uma autarquia é o regime estatutário. Tá? Então, os servidores de autarquias federais são regidos pela Lei nº 8.112 de 90, pelo Estatuto dos Servidores Federais. Os servidores de autarquias estaduais e municipais serão regidos pelo respectivo estatuto. Ou seja, pessoal, veja, a mesma regra, os mesmos estatutos aplicáveis aos servidores da administração direta, aos servidores da União, dos estados, dos municípios, aos servidores que atuam diretamente nos entes federativos, né? Um servidor que atua numa autarquia federal, ele se submete ao mesmo regime jurídico do que um servidor que atua em um ministério, que é o regime estatutário. Tá? Não se submete à CLT, ao regime típico das relações privadas. Né? E a principal característica desse regime estatutário, dentre outras, é possibilitar aí a aquisição da chamada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Claro, pessoal, essa regra da estabilidade, né, ela vale para o servidor que for admitido nos quadros de uma autarquia através de concurso público, evidente, né? Nós podemos ter um servidor que ingressou nos quadros de uma autarquia, mas que lá exerce um cargo em comissão. Ele vai se submeter ao regime estatutário. Seus direitos e obrigações serão regulamentados pela 812 de 90, mas ele não será, logicamente, né, protegido, alcançado pela figura da estabilidade, porque a estabilidade é privativa de quem foi admitido através de concurso público de provas ou de provas e títulos. Né? Vejam, pessoal, as autarquias possuem aqueles chamados privilégios processuais da fazenda pública. Né? Quem atua aí com processo, quem faz estágio, já
conhece muito bem isso, né? Ou seja, elas gozam de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, de acordo com o artigo 183 do atual Código de Processo Civil, correto? Possuem prazo em dobro, portanto, para suas manifestações processuais. As decisões proferidas contra, as sentenças proferidas contrariamente aos interesses das autarquias se submetem ao chamado duplo grau de jurisdição obrigatório, ou seja, elas devem ser objeto de reexame, independentemente de recurso, né? Claro que vão existir exceções estabelecidas lá no próprio CPC, a depender do valor da condenação, ou se a decisão que condenou a autarquia estiver amparada em súmula de tribunal superior, em decisão do STF proferida no julgamento de recursos repetitivos, aí não se aplica o duplo grau de jurisdição obrigatório, tá? Mas, caso contrário, a decisão que condena a decisão de primeira instância que é desfavorável a uma autarquia, ela deve se submeter ao reexame obrigatório por um tribunal. A responsabilidade das autarquias pelos atos praticados pelos seus agentes, ela tem a natureza objetiva. Então, se um servidor de uma autarquia, no exercício das suas atribuições, ocasiona um dano ao particular, a gente já sabe que nesse caso particular vai propor uma ação de reparação de danos contra a própria autarquia, nesse caso a responsabilidade é objetiva, tá, pessoal? O que isso quer dizer? Quer dizer que o particular que se sentir lesado pela conduta ou pela ação ou pela omissão do agente vinculado a essa autarquia, ele não precisa demonstrar a existência de dolo ou culpa na ação ou omissão do agente público, correto? Basta ele demonstrar a existência de um dano, certo? De uma conduta comissiva ou omissiva, de uma ação ou omissão, e a existência de um nexo causal entre a conduta e o dano. Não cabe, então, ao particular demonstrar que não é necessário, como condição, para que a autarquia seja responsabilizada, que o particular tenha que demonstrar que o agente público, que o servidor vinculado à autarquia, agiu com culpa ou dolo. Isso tem uma série de justificativas que vocês estudarão em um tópico oportuno, que diz respeito à responsabilidade civil ou responsabilidade extracontratual do Estado, mas basicamente isso decorre do risco, né, inerente às atividades administrativas, né? Então, o Estado, quando presta determinadas atividades, quando exerce seus poderes e competências, ele assume um risco muito grande de causar danos aos particulares, isso se chama teoria do risco administrativo, de modo, então, que os danos ocasionados aos particulares, para que gerem o dever de indenização, não é uma condição obrigatória, não se torna necessária a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos. As autarquias se submetem a controle externo pelos tribunais de contas, tá, pessoal? Aqui tem muito claro o seguinte: onde existir recurso público, tem controle do Tribunal de Contas. Então, lógico, né, as autarquias elas desenvolvem as suas atividades, cumprem as suas atribuições e, para isso, recebem recursos do orçamento público, correto? Recursos decorrentes de impostos, né, recursos decorrentes de contribuições sociais, né? E se estamos falando de recurso público, é lógico que elas devem, então, prestar contas aos tribunais de contas. Os tribunais de contas podem exercer fiscalizações, auditorias sobre as autarquias e, eventualmente, constatada, né, a má gestão de recursos públicos, constatada a ocorrência de dano ao erário, pode aplicar aos gestores de uma autarquia as sanções cabíveis em lei. Pode aplicar multa, se ficar demonstrado que um gestor, que um dirigente de uma autarquia contribuiu para a ocorrência de um dano ao erário, né? A autarquia contratou um serviço superfaturado, né? Pagou um valor muito superior pela prestação de um determinado serviço. Quem que contribuiu para isso? Foi o diretor
fulano de tal, foi o diretor administrativo financeiro, foi o diretor-presidente, né? O Tribunal de Contas da União, né, no caso de se for uma autarquia federal, poderá aplicar multa, poderá determinar o ressarcimento do dano provocado. Tá? E em regra, né, pessoal, a gente vai ver aqui na sequência que existem algumas autarquias que têm características especiais, mas em regra os presidentes das autarquias, tá, os dirigentes das autarquias, ocupam cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração pelo presidente da República. Tá? Então o presidente da República, sempre quando há uma mudança de governo, né, além de ocorrer uma mudança de ministérios, há também uma mudança na direção das entidades da administração direta e indireta, das autarquias, das fundações. O presidente da República vai designar ali pessoas que, logicamente, sejam alinhadas, né, com a sua visão política. Pessoal, por isso que é importante, tá? Eu sei que esse não é o momento, a gente vai conversar especificamente sobre isso mais adiante, quando for estudar serviço público. Por isso que é importante que os servidores dessas entidades tenham estabilidade, né? Porque, veja, o corpo diretivo, ele muda. Pode mudar periodicamente conforme as eleições. Imagine vocês se os servidores não tivessem estabilidade. Aí entra um novo dirigente, demite todos os servidores para contratar pessoas de confiança do novo mandatário, né? Então, toda aquela experiência acumulada, todo aquele conhecimento prévio, né, já consolidado sobre a execução do serviço, poderia se perder. A gente poderia permitir ingerências políticas excessivas nas autarquias e nas demais entidades da administração indireta, percebe? O corpo diretivo muda de 4 em 4 ou de 8 em 8 anos. Então, para você garantir um mínimo de estabilidade, para você preservar aquele conhecimento, aquela experiência acumulada, é importante que os servidores, que o corpo administrativo, não estamos falando do corpo diretivo, é importante que o corpo administrativo tenha uma certa estabilidade, uma certa manutenção, correto? Como que nós podemos classificar, né, as autarquias? Podemos falar em algumas espécies diferentes de autarquias, tá? De acordo com as atividades que elas venham a desenvolver. Tá? Podemos falar em autarquias administrativas ou de serviços. O que seriam as autarquias administrativas ou de serviços? Só são as autarquias comuns, tá? São aquelas autarquias ordinárias que se submetem ao regime jurídico administrativo, mas que não possuem nenhuma peculiaridade que irá diferenciá-la das demais. Eles são criadas, então, para o exercício de uma competência que inicialmente a Constituição Federal atribuiu a um ente federativo. A gente pode citar aqui como exemplos, né, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que atua na área do Instituto Nacional do Seguro Social, né, que atua na área de Seguridade Social, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e de Reforma Agrária. Eu citei algumas outras para vocês, né, SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, o Bacen entra na sequência aqui, né, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, dentre outras, tá? As autarquias especiais, vejam, como o próprio nome indica, né? Elas são pessoas jurídicas de direito público, se aplicam a elas todas as características que nós vimos anteriormente, tá? Mas elas têm algumas peculiaridades. Elas se submetem integralmente ao regime jurídico de direito público, mas elas têm algumas peculiaridades que vão diferenciá-las das autarquias em geral. Cito como exemplo para vocês aqui o Bacen, Banco Central do Brasil, e as agências reguladoras, sobre as quais a gente vai conversar um pouquinho mais na sequência, tá? Por quê, pessoal? Veja, o Bacen ele cuida diretamente da política monetária, né, nacional. Portanto, as suas decisões elas podem ter um impacto extremamente relevante, né, significativo sobre a economia, sobre a vida das pessoas, né? Sobre aspectos relacionados à inflação, a desemprego, né? Por isso, né, a Constituição Federal estabelece que a nomeação do presidente e dos diretores do Banco Central, ela é realizada pelo presidente da República, mas ela deve ser previamente aprovada pelo Senado Federal.
Então veja que a gente tem uma peculiaridade, né? Eu disse para vocês lá atrás que, regra geral, os dirigentes das autarquias ocupam cargos de livre nomeação e exoneração pelo presidente da República. Os dirigentes do Bacen, eles devem ter a sua nomeação previamente aprovada pelo Senado Federal, em virtude aí da sensibilidade dos temas sobre os quais o Banco Central do Brasil irá deliberar. E a mesma regra que vale para as agências reguladoras, tá? A gente vai ver na sequência, nos próximos slides, que a forma de escolha dos dirigentes das agências reguladoras e a própria forma de administração, de gestão das agências reguladoras é distinto em relação ao que ocorre em relação às autarquias administrativas ou de serviços, autarquias ordinárias, né? Nós temos as autarquias corporativas ou profissionais, tá? O que são as autarquias corporativas ou profissionais? São aquelas criadas com a finalidade de exercer a fiscalização sobre determinadas categorias profissionais. Então, basicamente, pessoal, são os conselhos de fiscalização profissional, tá? CREA, conselhos de odontologia, conselhos de medicina, conselhos de arquitetura. A OAB não entra aqui. A OAB ela tem natureza sui generis, de acordo com o entendimento do Supremo, né? Isso ainda vem sendo discutido. Existem algumas decisões do Tribunal de Contas da União que questionam isso, né? Mas a OAB ela não é considerada uma autarquia. Ela tem natureza sui generis, dada que a atividade profissional que ela fiscaliza é uma atividade que tem previsão diretamente na Constituição, né? A atividade de advocacia, que é apontada como uma atividade essencial à administração da justiça. Mas os conselhos de fiscalização profissional, os demais, fora a Ordem dos Advogados do Brasil, são considerados como autarquias. Portanto, tem que promover concurso público, portanto, tem que fazer licitação, celebram contratos administrativos, praticam atos dotados dos atributos da imperatividade, podem aplicar multas, podem cassar a licença para o exercício profissional dos seus fiscalizados e assim por diante. Tá? Por último, pessoal, a gente pode apontar aqui também as autarquias territoriais. Alguns utilizam essa denominação, né? Isso é mais comum em países europeus, mas aqui a gente podia falar das autarquias territoriais, que seriam os próprios territórios federais, tá? Seriam lá os departamentos geográficos administrados diretamente pela União, naquelas situações que eu já mencionei para vocês anteriormente, com previsão no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição, e que, portanto, teriam a capacidade administrativa genérica para a realização de diversas atividades, de diversos serviços públicos, e não a capacidade específica para o exercício de uma determinada competência. Pessoal, vamos conversar aqui um pouquinho, tá? Eu acho importante a gente conversar sobre as agências reguladoras, quando falamos de autarquias, né? Um tema bem relevante, bem importante, tá? Dentro do direito administrativo atualmente, até porque as agências reguladoras, como vocês sabem, elas exercem, na atualidade, um papel muito significativo na regulamentação, na normatização de diversos campos, de diversos setores que têm relação direta com a vida das pessoas, né? Então, as agências reguladoras atuam na regulação de serviços públicos, os quais a grande maioria da sociedade é usuária, né? A gente pode citar aí os serviços de telecomunicações, de energia elétrica, podemos citar os serviços de transporte, os serviços de saneamento. As agências reguladoras também exercem atividades relacionadas ao poder de polícia, né? Elas podem exercer atividades de fomento. A gente tem, por exemplo, o caso da Ancine, Agência Nacional de Cinema, que exerce atividades de fomento audiovisual no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Vejam, pessoal, então assim, quando a gente fala em agência reguladora, né? Claro, isso não hoje, né? Mas quando eu fiz faculdade, lá, quando eu tive especificamente a disciplina de Direito Administrativo, lá se vão, acho que aí uns 15 anos, mais ou menos, né? Ainda era assim
agência reguladora, uma grande novidade, né? Algo bastante recente. Na verdade, assim, ó, quando a gente fala em regulação, sempre existiram no ordenamento jurídico brasileiro entidades administrativas ou órgãos administrativos encarregados, né, encarregados de realizar atividades regulatórias sobre os mais variados setores. A gente tem, por exemplo, o Banco Central do Brasil, né, que realiza atividades de regulação sobre o sistema financeiro. A gente tem a Comissão de Valores Mobiliários, que realiza atividade de regulação, de fiscalização do mercado de ações. Né? A gente tem a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que realiza a regulação e a fiscalização do mercado de seguros. Então, a atividade de regulação, ela sempre existiu. Né? Agora, as agências reguladoras, elas ganharam um destaque maior, principalmente ali em meados dos anos 90, que foi efetivamente o período onde foram criadas as agências reguladoras no ordenamento jurídico brasileiro. E para vocês entenderem um pouquinho melhor esse contexto, né, por que em meados dos anos 90 foram criadas diversas agências reguladoras no ordenamento jurídico brasileiro? Ali em meados dos anos 90, né, pessoal, o Brasil atravessou um período ali de diminuição do tamanho do Estado no domínio econômico. Tá? Então, várias atribuições, vários serviços, atividades que antes eram exercidos diretamente pelo Estado, passaram, né, dentro de uma lógica de privatização, dentro de uma lógica de austeridade, de diminuição do papel do Estado, com o objetivo declarado aí de trazer maior eficiência nas atividades estatais. Vários serviços, várias atividades que antes eram exercidas diretamente pelo Estado, passaram a ser delegadas para a iniciativa privada. Nós tivemos isso no setor de telecomunicações, por exemplo, né? Existia lá, existe ainda, né? Mas claro que não com o mesmo papel que já teve, né? Nós tínhamos então a Telebrás, a empresa de telecomunicações brasileiras, que era quem era responsável pela prestação dos serviços de telecomunicações, tá? no Brasil. E a Telebrás tinha as suas subsidiárias nos estados. A Telepar, no Paraná, a Telesc, em Santa Catarina. Então, era uma empresa estatal que era responsável pela prestação dos serviços de telecomunicações. E essa empresa, né, ela acabou aí perdendo digamos assim, esse monopólio da prestação de serviço, e várias, então, companhias privadas passaram a atuar nesse mercado. Então, hoje nós temos várias empresas de telecomunicações atuando no mercado brasileiro, como é o caso da TIM, da Oi, da Claro, né? Enfim, várias operadoras privadas, né? Tivemos a privatização de serviços de energia elétrica, tivemos a privatização de rodovias, de portos, tivemos a privatização de uma outra companhia chamada Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, que era quem administrava as ferrovias brasileiras, né? Só um parênteses aqui, a cidade onde eu nasci, a cidade de Ponta Grossa, no Paraná, é uma cidade que ela se desenvolveu a partir das ferrovias, né? E então havia lá, né? Havia ali em Ponta Grossa, né, uma área ali que era de domínio da União, controlada pela Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Inclusive, meu avô trabalhou, né, nessa empresa. Tive um tio que trabalhou, várias pessoas ali, né, do nosso círculo mais próximo, né, tinham vínculos com essa empresa estatal, porque a cidade efetivamente ela se desenvolveu ali, claro, não só isso, mas grande parte do seu desenvolvimento é atrelado às ferrovias, né? E inclusive há um clube de futebol lá, né? O único clube de futebol da cidade, que é o Operário Ferroviário, Operário Ferroviário de Ponta Grossa, Operário Ferroviário Esporte Clube, o OFEC, né? Que quando eu saí de Ponta Grossa em 2016, ele estava na série
D do Campeonato Brasileiro e hoje está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Quem sabe futuramente dispute a Série A. Né? Assim esperamos, assim estamos torcendo. Mas veja, pessoal, então havia, né, essa empresa estatal, a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, e ela foi privatizada, ela foi extinta, né? De modo que a exploração das ferrovias ela foi repassada em grande parte a companhias privadas. A ALL, América Latina Logística, né? Foi quem assumiu a administração de ferrovias lá no estado do Paraná, em outros estados. As rodovias, né? O processo de privatização das rodovias, aqui em Santa Catarina, a gente tem a concessão, né, a Autopista Litoral Sul, lá no Paraná a gente tem a Rodonorte, Caminhos do Paraná, enfim, a gente experimentou durante a década de 90 esse grande processo de privatização de serviços públicos de atividades que antes eram exercidas pelo Estado. E lógico, né? Se o Estado então delega a particulares, ele precisa fazer o quê? Fiscalizar, regular a prestação desses serviços. E aí vocês podem falar, professor, mas por que não cria uma autarquia normal para regular? Por que um ministério não vai lá e regula? Pode ser feito. Pode, lógico. Mas o detalhe aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam, é que essas privatizações, né, essas delegações de atividades estatais, de serviços públicos aos particulares, elas são feitas, né, com o objetivo de atrair para um país investimentos estrangeiros. Os governos, quando privatizam, então eles querem atrair, né, não apenas grupos nacionais, mas eles querem atrair grupos estrangeiros para investirem nas ferrovias, nas rodovias, nas instalações elétricas, nas telecomunicações. E se você quer, né, se um país quer atrair investimentos estrangeiros, ele tem que garantir uma certa segurança a esses investidores, uma certa segurança jurídica. E essa segurança jurídica, ela não vai existir se a regulação que é exercida sobre o serviço privatizado, ela puder ser subitamente, repentinamente, passar por modificações, por alterações, devido a uma mudança de governo. Então imaginem vocês, quem que vai regular os serviços de telecomunicações que foram concedidos às empresas estrangeiras que resolveram adquirir, que resolveram prestar esse serviço no Brasil? O Ministério das Comunicações. Um órgão do Ministério das Comunicações. Mas espera aí, mudou o governo, mudou o ministro das Comunicações, muda o marco regulatório, mudam as normas, percebe? Isso traria uma certa insegurança e não atrairia os investidores, né? Eles não se sentiriam motivados a comprar e investir no Brasil. Então, nesse contexto, se criou aí a figura das agências reguladoras. E as agências reguladoras, elas têm algumas peculiaridades que visam trazer maior segurança, maior estabilidade a esse cenário de regulação. Elas visam garantir que as normativas, as decisões tomadas, elas sejam mais estáveis, elas não sejam abruptamente revertidas em virtude de uma alteração, de uma simples mudança de governo. Então é nesse cenário, pessoal, ali nos anos 90, que vão surgir as principais agências reguladoras. Veja, então lógico, como eu disse para vocês, algumas agências reguladoras, elas vão surgir com esse objetivo. Realizar a regulação de serviços públicos que foram concedidos à iniciativa privada. É o caso da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, é o caso da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Agora, nós temos outras, né, que vão desempenhar outros papéis, como é o caso da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Vejam, a ANP, ela não vai fiscalizar a prestação de um serviço público, né? Pelo contrário, ela vai fiscalizar a concessão para a exploração de um bem público. Por quê? Porque o petróleo, né, os recursos naturais do subsolo, constituem bens da União, que pode, evidentemente, delegar a sua exploração a grupos privados. Mas essa exploração será fiscalizada e essa fiscalização será exercida pela ANP. Nós temos agências que exercem poder de polícia, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANS, que fiscaliza planos de saúde, né?
e nós temos a comercialização de planos de saúde, e nós temos agências que exercem atividade de fomento, como eu mencionei para vocês, o caso da Cine. Então, só fazer essa observação, porque quando a gente fala em agência reguladora, a gente pensa ali no serviço público, né? De fato, a gente tem, né, várias que cumprem esse papel. Eu não citei aqui também para vocês, mas a gente tem a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Mas elas também podem desempenhar outras atribuições, tá? Vejam, pessoal, em que medida as agências reguladoras elas irão se diferenciar das autarquias? Eu vou trazer para vocês aqui um panorama geral, tá? Algumas características que permitam a gente fazer uma diferenciação, lógico, sem pretender aqui esgotar o assunto, né? Elas possuem, em princípio, as mesmas características das autarquias em geral. Então, são pessoas jurídicas de direito público, se submetem integralmente ao regime jurídico administrativo, praticam atos dotados de imperatividade, de autoexecutoriedade. O regime de pessoal é estatutário, se submetem à lei de licitações e contratos. Agora, a legislação que tratou das agências reguladoras, ela atribuiu a essas entidades algumas características que visam garantir a elas maior independência em relação ao ministério ao qual elas se encontram vinculadas, minimizando, assim, o risco de interferência política em assuntos de natureza técnica, dentro daquele objetivo que eu mencionei para vocês, né? Para trazer maior segurança para os investidores dentro daquele processo de delegação, né, de privatizações que nós observamos no Brasil na década de 90. Então, evitar, né, que o investidor ele ficasse, né, o que ele investiu ficasse de repente à mercê do humor dos políticos de ocasião. Não, vamos criar uma entidade que tenha uma maior proteção contra decisões políticas e assim garantir maior proteção aos investidores. E de que maneira isso foi feito, né? De que maneira a Lei 9.886, que tratou das agências reguladoras lá no ano 2000, buscou fazer isso? Vejam, eu trouxe para vocês aqui alguns artigos dessa lei. Ela passou por uma alteração recente, agora em 2019, mas que ilustram de uma maneira bem clara, né, essa busca de trazer um caráter mais técnico às decisões das agências reguladoras, evitando assim uma interferência política excessiva nas suas decisões. Então vejam, lembram como eu disse para vocês acerca da forma de direção das autarquias em geral? Que as autarquias, né, são dirigidas por presidentes que ocupam cargos em comissão de livre nomeação e exoneração pelo presidente da República. Isso vale para o IBAMA, para o INSS, para o ICMBio. Veja o que ocorre com as agências reguladoras, né, de acordo com o artigo 4º da lei que disciplina o assunto. As agências terão como órgão máximo o conselho diretor ou a diretoria colegiada, que será composto de até 4 conselheiros ou diretores e um presidente, diretor-presidente ou diretor-geral. Então vejam, as agências reguladoras elas têm um órgão de direção colegiado. Primeira diferença em relação às autarquias comuns. As decisões são tomadas por um colegiado. E aí você presume que essa decisão ela terá uma maior discussão, terá uma maior análise técnica do que uma decisão tomada unilateralmente por um dirigente, por um presidente que ocupa um cargo em comissão indicado pelo presidente da República, correto? Além disso, pessoal, os dirigentes, né, os integrantes dessa diretoria colegiada, eles exercem mandatos, né? Ou seja, eles são nomeados por um prazo certo para ocupar um cargo de conselheiro, de diretor ou de diretor-presidente em uma agência reguladora. E esses mandatos, eles são não coincidentes, tá? Vejam ali o que diz o parágrafo 1º. Os mandatos dos membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada serão não coincidentes, de modo que sempre que possível, a cada ano, ocorra o término de um mandato e uma consequente nova indicação. Isso traz uma consequência importante. Que consequência isso traz, né?
significa que quando um presidente da República assume, quando um candidato é eleito presidente da República e assume o mandato, ele não pode trocar imediatamente toda a diretoria colegiada de uma agência reguladora, porque os dirigentes que lá estão ocupam mandatos. Ele vai ter que ocupar, vai ter que esperar o mandato encerrar, né? O mandato encerrar para aí efetuar uma troca. Vejam, então, qual que é a ideia aqui, né? Aquilo que eu disse para vocês, evitar que uma mudança de governo traga uma mudança abrupta sobre o marco regulatório de determinado setor. Mudou o governo, muda toda a política de telecomunicações e quem tinha investido dinheiro em serviços de telecomunicações tira todo o dinheiro do Brasil. Percebe? Esse que foi o objetivo, né? De criar uma nova, não uma nova, né? Mas uma autarquia com algumas características específicas. Já o artigo 5º, o presidente, diretor-presidente ou diretor-geral e os demais membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada serão brasileiros, indicados pelo presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 52, dentre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento na área de sua especialidade, tá? Então, veja, eles devem ter a sua nomeação aprovada pelo Senado Federal, mais uma diferença em relação às autarquias em geral, devem possuir reputação ilibada e notório conhecimento na área de sua especialidade. Esse mesmo artigo 5º, tá, lá nos seus incisos, ele vai definir como que se comprova esse notório conhecimento, qual é o tempo de experiência que tem que ter previamente na administração pública ou em atividades privadas correlatas à área regulada por aquela agência reguladora, tá? Tudo com o objetivo de garantir, então, que as nomeações observem efetivamente critérios técnicos. E nós temos aqui, no caso do artigo 9º, né, talvez o que traga maior segurança, que é a previsão de que o membro do conselho diretor ou da diretoria colegiada de uma agência reguladora, ele só vai perder o mandato nas seguintes situações: em caso de renúncia, em caso de condenação judicial transitada em julgado ou de condenação em processo administrativo disciplinar por infringência de quaisquer das vedações previstas no artigo 8º-B desta lei. Ou seja, pessoal, o dirigente, o membro, né, do conselho diretor ou da diretoria colegiada de uma agência reguladora, ele não pode ser livremente exonerado pelo presidente da República. Isso teve, então, o objetivo de minimizar a influência política sobre esses órgãos para que eles possam promover uma regulação de caráter mais técnico sobre esses diversos setores da economia, sobre telecomunicações, sobre energia elétrica, transportes, planos de saúde, e assim garantir, então, uma maior segurança, tá, àqueles que pretendem investir os seus recursos, aqueles grupos nacionais ou estrangeiros que pretendem investir os seus recursos nestas atividades, correto? Então é diferente aquilo que ocorre lá em relação às autarquias, onde o presidente nomeia e exonera livremente o dirigente, certo? Por isso, estamos tratando aqui então de autarquias em regime especial. Tem todas as características das autarquias no que se refere à submissão ao direito público, são criadas por lei específica, mas terão essas peculiaridades, principalmente em relação ao seu corpo dirigente, que irão diferenciá-las. Certo, pessoal? Bom, era basicamente isso que eu gostaria de conversar com vocês na aula de hoje sobre as autarquias e sobre as agências reguladoras. E no nosso próximo encontro, a gente vai conversar então sobre as fundações públicas e sobre as empresas estatais, onde a gente encontra as empresas públicas e sociedades de economia mista, correto? Esse é o nosso conteúdo para essa semana. Tá? Também vou disponibilizar para vocês algum material de apoio lá na Mediateca e permaneço à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma questão relacionada ao nosso conteúdo, podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, podem mandar recado lá na ferramenta do professor tutor, que eu permaneço mais uma vez à disposição de vocês, tá bom?
Pessoal, uma boa semana e bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.